Mas, meus irmãos, estamos agora no livro de Mateus, capítulo de número 4, no Bíblia, versículo por versículo. E nós sabemos que esse capítulo é um capítulo bem conhecido, é o capítulo de número 4, que tem como tema a tentação de Jesus. Creio que todos nós já ouvimos falar sobre a tentação que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu, né? O verso 1 começa dizendo assim, ó: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aqui há algo interessante que nós temos que entender e ler a Bíblia minuciosamente, irmãos. A Bíblia está dizendo aqui que então foi conduzido Jesus pelo deserto, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Existem algumas situações em nossas vidas que nós sempre atribuímos ao inimigo de nossas almas. Tentações, provas, situações que ninguém quer viver, esse é o fato, isso é verdade. Porém, nós podemos observar que existem situações que é o próprio Deus nos colocando. Jesus passou por isso. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Verso de número 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Verso 3. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Algo para nós entendermos aqui, que o diabo, como está relatando aqui no livro de Mateus, capítulo número 4, verso 2 e verso 3, ele nunca vai chegar quando você estiver forte, quando você estiver no Espírito, depois que você fez um jejum, que você está com uma vida no altar de oração, está buscando o Senhor. O inimigo ele sempre vai atacar quando você estiver na sua fragilidade. Por isso você tem que se observar, você tem que se conhecer, se entender, para saber de fato onde você tem que fechar as brechas. Só quem conhece mais do que nós mesmos, a nós, é Deus. Mas você sabe onde você é frágil, onde você é fraco, onde você tem debilitação. Você sabe, todos nós sabemos. Uns são pela área sexual, outros são pela área financeira, outros são sentimental, outros são conjugal. Então nós temos que vigiar. Por isso que a Bíblia diz o quê? Vigiai e orai. Antes da oração vem a vigilância. Então o diabo ele vigia, ele observa, ele viu que Jesus jejuou, Jesus teve fome. Nesse momento ele entra, e olha que ele não entra num fator financeiro, não entra num fator de poder, ele entra num fator do quê? Da fome, da sede. Verso 3, ó: E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Você pode ver o detalhe que o diabo sempre está querendo que Jesus mostre algo. Mostra que tu és, se tu és. Ou seja, sempre é uma palavra de mexer com o ego, mexer com a pessoa, para que a pessoa venha mostrar que é alguma coisa. Verso de número 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está destruindo os argumentos do diabo. Ele está mostrando que nem só de alimento, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus falar, tudo aquilo que Deus relatar, o homem vai sobreviver. O homem vai viver, vai ter vida, os princípios. É aquilo que o Senhor colocou como ordenança sagrada. Verso de número 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Você pode observar que o inimigo, ele sabe onde agir. Ele está num local, tentou com fome, não conseguiu, transportou ele dali e colocou num local diferente. Ou seja, o diabo ele age por território. É por isso que às vezes você está numa luta em um local que você sabe que você não vai vencer, porque o território ali que comanda é ele. Então ele viu que naquela área ali do deserto de fome, que tentou tentar Jesus, não conseguiu, vou tirar ele daqui e vou colocar lá para ver se eu consigo debilitar ele e a fé dele ficar menor. Então isso tem que ser observado. O inimigo ele não atua em qualquer ambiente, não, que nem todo ambiente está propício para ele atuar. Ele não tem armas, mas ele sabe onde mexer no ego do ser humano, onde colocar. Por isso que ele diz, então transportou da cidade santa e colocou sobre o alto pináculo, onde ele poderia ver tudo. Isso nós temos que destacar aqui e entender. O diabo colocou Jesus no local onde ele poderia ver todas as coisas. Ele continua e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus,
Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Observe que o diabo ele sempre está usando a Bíblia. Você que acha que o diabo é leigo, que não conhece Bíblia, não sabe, pode juntar todos os teólogos da terra, não tem condição de debater com um anjo, porque eles são eternos, estiveram na criação e vão estar até o final. Então ele sabe o que está fazendo, ele quer que Jesus peque, erre, deixe o ego dele falar maior, perca a humildade. Se tu és o Filho de Deus, de novo, a mesma frase, lança-te daqui embaixo, porque escrito está, ou seja, escrito está, o diabo conhece o que está escrito, ele não tem a revelação da palavra, é diferente. Porque dar a ordem, qual o local onde que encontra essa passagem? Porque Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, Salmo 91, porque Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que não tropeces em pedra nenhuma. Então nós temos que entender a interpretação bíblica para nós termos mais saúde emocional, espiritual, para nós debatermos essa luta. Vamos lá? Verso de número 6. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Nós já lemos. Verso de número 7. Disse-lhe Jesus, verso 7. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Toda vez que o inimigo vem com uma palavra de sagaz, a palavra de confrontamento contra Jesus, Jesus não responde ele com emocionalismo, com posicionamento, com o que ele fez. Jesus sempre responde ele com a palavra. Tá? Então isso é algo que tem gente que às vezes quer debater alguns assuntos e falar de si próprio, colocar seus exemplos, a sua forma. E isso aí não é válido no mundo espiritual. Vale o que Deus deixou escrito. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então o diabo vem novamente. Olha, lança-te aqui embaixo. Jesus também está escrito. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Pois bem, verso de número 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória dele. Olha só, transportou novamente. Saiu no mesmo ambiente. Tentou com pão, não conseguiu, tentou no pináculo, não conseguiu, o transportou novamente e mostrou toda a glória. Ou seja, queria mexer com o lado humano de Jesus, para eles verem a glória, ver o poder, tudo que ele possuía. O verso 9 disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Aqui ele começa a revelar o que ele quer de fato. Ele quer que Jesus se prostre, ele quer que Jesus entregue a ele tudo aquilo que já é de Jesus. Entenda que quando o diabo está tentando Jesus aqui, o diabo está tentando o próprio Deus, porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Porque o verbo se fez carne, João 1. Então o diabo está tentando o próprio Deus. Se o diabo tem o poder, a sagacidade de ir contra o próprio Deus, o próprio Criador, o que dirá eu e você? Então quando você ouve muita gente falando, pisa na cabeça do diabo para matar, é que o diabo é fraco, esquece, para. Tem nada de fraqueza nele. Ele é fraco sim para Jesus, ele é fraco sim para Deus, ele é fraco sim quando a gente está em comunhão com Deus. Aí ele se torna fraco, não por causa de nós, mas por causa daquele que está conosco, por causa do Espírito Santo. Nós só somos o veículo, o poder dele. Então esquece esse negócio de entrar nesse emocionalismo de que o diabo não tem poder, o diabo não sabe o que faz. Ele sabe muito bem. Nós podemos ver aqui em Mateus 4, ele tentando o próprio Deus, colocando coisas, palavras perfeitas diante do Senhor, só que ele só teve um problema. Ele estava atacando aquele que era a própria palavra. Então é um massacre aqui. Jesus está massacrando ele. Ele já entrou nessa guerra aqui perdendo. Não entrou nem na batalha, ele entrou na guerra perdendo, só para você ter noção. Porque ele era Jesus. Se fosse qualquer um outro ali, ia de alguma forma pestanejar. Mas Deus é Deus, não tem conversa. Verso de número 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Lembra quando o povo saiu do Egito lá? Que Deus deu uma ordem que não era para eles criarem nenhuma imagem de escultura do que estava no céu, na terra ou embaixo da terra. Eles não deveriam se prostrar diante dos deuses, mas só diante do Senhor. Jesus está dando um exemplo aqui quando ele fala, vai de Satanás, porque somente ao Senhor, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aí você pode observar que no verso 11 diz assim, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Então, servir dos anjos a Jesus só veio depois que ele passou por todas essas dificuldades. Por isso nós podemos entender que tem situações que vão ser bênção na nossa vida depois que a gente passar por algumas dificuldades, algumas tentações. A gente provar que é digno daquilo que o Senhor quer nos dar. Não estou falando do homem. O homem, você faz um bom trabalho, independente da sua vida, ele vai te promover, ele vai te dar um carro, um salário. Mas para Deus não, para Deus é diferente. Para Deus ele sonda a mente e esse coração. Mas Deus conhece todas as coisas, sim. Mas é necessário que você se conheça, você saiba quem você é e o Deus que você serve. No verso 12 diz assim, Jesus em Galileia, os primeiros discípulos. Você pode observar que depois que Jesus passa por toda essa tentação, essa dificuldade, aí o verso logo em seguida já vem falando, Jesus chamando os primeiros discípulos. Aí começa dizendo assim, o verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Verso 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali. Verso 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Verso 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, já entra o profeta de novo aqui. Jesus está começando a se revelar, mostrar quem é ele, para onde ele veio. Se pode observar que Jesus veio trilhando um caminho. Ele nasceu, os magos do Oriente viram, foi perseguido por Herodes, teve que fugir para o Egito, teve que voltar. Agora está sendo tentado pelo diabo, agora ele vai formar os discípulos. Tem gente que nunca passou por uma provação e disse que já tem discípulo. Tem gente que nunca teve uma dificuldade, aí forma discípulo. Quando o discípulo está com dificuldade, não sabe o que fazer. Aí a palavra clássica de alguns, né, vai orar. Como que se a oração fosse a resolução de todas as coisas. Se a oração resolvesse tudo, irmão, ninguém tinha problema. A oração, na verdade, não resolve tudo. A oração é o início para a solução de um problema. Porque ali nós começamos a ter contato, comunhão com Deus. O Senhor começa a nos dar sabedoria a como fazer, a como dizer. Então Jesus aqui está nos dando um exemplo claríssimo na prática, que é necessário nós seguirmos alguns padrões. Pois bem, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... Olha só que coisa interessante. Lembra que João Batista pregava arrependimento? Jesus se batiza, é tentado pelo diabo, agora ele começa a ver os primeiros discípulos, aí ele começa a pregar. E olha o que ele começa pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ou seja, ele está repetindo o que o profeta está dizendo, testificando que o que João Batista pregava era verdadeiro. A testificação é isso, que um profeta fala ali, na ausência de um profeta. Quando você vai em outro determinado local, situação que pessoas não se conhecem, o profeta testifica novamente dizendo. Isso é testificação profética de que de fato a mensagem é de Deus. Olha que Jesus poderia estar falando N de coisas, mas ele falou o quê? Arrependei-vos, a mesma frase que João Batista começou no ministério dele. Verso 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus estava num local onde era marítimo, né? A profissão mais do momento naquela época era pesca, viviam mais da pesca. Então Jesus está observando e andando junto ao mar, e ele vê os irmãos Pedro e André. Pedro chamado João e André. Verso 19, disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia aqui está resumindo, né? Mas se nós entrarmos no contexto, na história, nós vamos ver que aconteceu várias situações. Jesus vai e faz um chamado para eles: vinde em mim, porque eu vos transformarei em pescadores de homens. Eu imagino que o Pedro e o André, quando ouviu isso, ficaram pescadores de homens. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Ele está confundindo, nós somos pescadores de peixe. Mas Jesus sabia o que estava falando. Por isso que quando Jesus fala em parábola, ele fala para que a gente venha tentar entender a nossa mente, raciocinar, para a gente chegar ao objetivo que ele quer. Verso de número 19 diz assim: e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos transformarei e farei pescadores de homens. Verso 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Verso 21. E adiantando-se ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Entre
termo dele seguir em outras passagens bíblicas, nos outros evangelhos, vem esclarecendo um pouco maior como foi o chamado deles. Na verdade, eles estavam pescando, tiveram uma pesca frustrada. Jesus dá uma ordem para que eles lancem as redes de outro lugar, e eles pescam. Só que quando eles pescam, Jesus faz o chamado para eles. Ao fazer os chamados, eles observam que de fato aquele era o Messias que eles já estavam esperando. Na verdade, esses pescadores aqui eles já tinham ouvido falar de Jesus, sabiam que ele estava, já viram até alguns feitos dele, mas não acreditavam. Por quê? Porque Jesus não tinha se manifestado tão presencialmente assim. Mas quando Jesus se revelou para eles, de fato eles entenderam que o chamado deles era esse. E a Bíblia diz que de imediatamente, eles largaram o que tinham para fazer e chamaram. E seguiram Jesus. Isso é uma chamada, irmão. Quando a pessoa tem uma chamada, não tem profissão, não tem valor financeiro, não tem nada que impeça. Você pode ter as melhores propostas do mundo. Se Deus te chamar, você vai largar tudo e vai seguir o Mestre. Porque é muito bom você seguir aquilo que Deus, porque Deus é Deus. O fim da vida é morte, todos nós vamos morrer. E aí? Quando você segue aquele cujo qual te chamou para a grande obra. É o que esses pescadores estão fazendo, eles estão seguindo o Mestre. E verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O ministério do ser humano, independentemente, tem gente que tem ministério profético, tem gente que tem ministério da palavra, tem gente que tem ministério de cura, de libertação, mas é o ministério da palavra. Então eu entendo que Deus vai falar muito através da palavra, do ensinamento. Vai fazer cura? Faz cura. Libertação, profecia. Mas o meu ministério é da palavra. Isso é importante. Você que está me ouvindo aí, ou alguém que você conheça, identificar o seu ministério. Porque eu vejo que tem gente que tem ministério da palavra e quer ficar trabalhando com profecia, tentando adivinhar. Isso aí fica chato. Aí tem gente que tem um ministério lindo que Deus deu de libertação, mas só que todos os ministérios, irmão, tem que ter a palavra, é obrigatório, tudo é em torno da palavra, pela palavra e para a palavra. Alfa e ômega, princípio e fim. Conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que tem que permanecer, não tem questionamento, não tem como fazer. Então Jesus, ele percorria ensinando, ele ensinava as pessoas acerca do reino de Deus. Ele curava, tudo que ele falava, ele dava um exemplo através de uma cura, através de uma libertação. Ele mostrava de fato que o ministério dele era aquilo. Então tem pessoas que têm um ministério, mas você não vê o fruto. Jesus estava mostrando os frutos. Jesus falava, olha, se queres de todo o coração, serás curado. A pessoa, eu creio, e era curado. Então o ministério acontecia. Isso era pela palavra. Verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, e lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. Se você entender, irmão, que é tão poderoso o poder de Deus, que a Bíblia diz que ele começou a ser conhecido, famoso, as pessoas, a fama, todo mundo falava. Tem um exemplo, né? Tem um curandeiro novo na cidade, tem alguém que tem o poder de curar. Então eles começavam a levar os lunáticos, os paralíticos, os enfermos, e Jesus os curava, porque o ministério dele era verdadeiro. Você não vê nenhum momento que alguém levava alguém enfermo que Jesus não curava. Jesus curava todos. Chegou ele porque não interessava o motivo que ele estava doente. Jesus curava, porque o ministério dele era testificado pelo poder de Deus. Verso 25. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis e Jerusalém da Judeia e da além do Jordão. Ou seja, a multidão começou a seguir. A multidão começou a observar e ver que de fato era aquele cujo qual os profetas vinham dizendo, vinham falando, vinham se expressando. Amém? Nós estamos no capítulo de número 4 de Mateus. Tá? Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter ficado até esse momento assistindo esse vídeo. Que em breve teremos outros estudos, outros ensinamentos. Tá? Você está no Bíblia versículo por versículo. Quero abençoar a sua casa, sua família, toda a sua parentela. Até o próximo vídeo. Curte, dá o like, indica para alguém. Deus te abençoe. Fique na paz.